No nosso programa de hoje vamos conversar com mais uma pessoa amiga da nossa comunidade portuguesa e não só. Vamos ver que ela também está um pouco mais ligada à comunidade luso-americana. Com uma enorme capacidade de trabalho, vamos conhecer um pouco mais da Lourdes, que era Lourdes Cunha e passou-se a Lourdes da Silva. Foi o que eu descobri na minha pesquisa, mas vamos conhecer a Lourdes profissional, a Lourdes mãe, a Lourdes esposa, a Lourdes filha, amiga, enfim, um bocadinho de tudo, porque nós temos o nosso programa com também exatamente para conhecer um pouco mais as pessoas que fazem parte desta comunidade. Por isso, Lourdes, obrigada pela oportunidade, obrigada por ter aceito vir ao nosso programa Conta-me. Eu é que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Queremos a Lourdes com sotaque, aqui é uma mistura hoje, sotaque continental e açoriano, mas somos todos portugueses, como eu gosto muito bem de dizer. Onde é que nasceu? Nasci em Lisboa, mas tenho uma costela da Serra da Estrela e outra de Trás-os-Montes. A família é a família numerosa, muitos irmãos? Não, sou filha única. Filha única. Pais são naturais também de Lisboa? Não, o meu pai nasceu em Gouveia, portanto a Serra da Estrela, e minha mãe Pedras Salgadas, Trás-os-Montes. Como é que se conheceram? Minha mãe veio com 11 anos para Lisboa, o meu pai, depois de cumprir o serviço militar, também veio para Lisboa e foi aí que se conheceram. E viveram sempre em Lisboa? Sempre em Lisboa. Como é que foi a sua infância? O que é que a Lourdes tem de pai e o que é que tem de mãe? Foi uma infância, portanto, que eu tive a oportunidade... Tive a oportunidade de outras crianças que em Lisboa às vezes não tinham, é que eu ia passar férias, portanto, à Serra da Estrela, ia passar férias atrás dos montes e, portanto, ia absorvendo, portanto, aqueles costumes regionais que outras crianças não tinham acesso. E como é que era a sua mãe? A minha mãe é uma pessoa, portanto, que era muito habilidosa para cozinhar, para costurar. O meu pai, portanto, tinha uma alfeitaria e pronto a vestir por conta própria em Lisboa e eles trabalhavam juntos. Portanto, ele acabou por treiná-la depois de casar e ela, portanto, era costureira, era uma das empregadas que ele tinha no estabelecimento. E a Lourdes viveu em Lisboa até que idade? Vim para cá com praticamente 15 anos. Vim em julho e completei os 15 em agosto. Mas então, quais foram as escolas que frequentou? Quais são as... Portanto, andei num externato até à 4ª classe numa escola privada, porque naquela altura, portanto, quando havia o acesso à escola pública, eu estava pronta e queria ir para a escola, portanto, aos 6 anos, mas não havia vagas, porque eu, aos 6, porque eu fazia anos em agosto, quer dizer que eu fiz os 6 anos em agosto e a escola começava, portanto, logo em setembro ou outubro, naquela altura, não me lembro bem. E então era nova, e então tinha que esperar mais um ano para ir para a escola pública, por causa das vagas. E porque havia outros meninos, portanto, que tinham feito os anos antes, portanto, de agosto. E então os meus pais decidiram-me colocar, portanto, no externato Nossa Senhora do Carmo, que ficava ali, portanto, na freguesia de Santa Catarina, ao lado da igreja de Santa Catarina, e era só uma escola para meninas até à 4ª classe. Naquela altura fazíamos a 4ª classe, depois íamos para a escola preparatória, depois para o liceu. E então eu fiz, portanto, a escola primária, portanto, no externato privado. Mas depois os meus pais deram-me uma escolha, se eu queria ir para a escola pública ou eu queria ir para a privada. E eu quis ir para a pública. Então, portanto, eu concorri para ir para a escola preparatória Paulo Vicente, ficava ali na Lapa, ao pé da Estrela, só que era uma escola mais pequena, não havia vagas, acabei por fazer, portanto, a preparatória na Manuel da Maia, em Campo de Ourique, que mais tarde veio a ser usado, portanto, algumas das classes foram usadas para fazer aquela série do Menino Tonecas. Okay. Portanto, fiz aí a preparatória. Depois de fazer a preparatória, andei no Liceu Passos Manuel, ao pé da Assembleia da República, até vir para cá. Fiz, portanto, o antigo 9º ano, quer dizer, o 9º ano na minha altura, o antigo 5º ano, portanto, e depois vim para cá. E depois completei o liceu em New Bedford, no New Bedford High School. O porquê de vir a Lisboa, Estados Unidos, New Bedford? É uma boa pergunta. O que aconteceu, portanto, aconteceu o 25 de Abril, todos sabem que aquilo foi uma complicação em Lisboa, portanto, houve aquele período, portanto, que a gente não sabia bem o que é que ia acontecer com Portugal. E eu fui apanhada, para ser muito pequena, em circunstâncias muito diferentes que outras pessoas, portanto, talvez não, acabei por levar uma vez com gás lacrimogéneo,
porque ia visitar, eu e os meus pais estávamos, portanto, a subir a calçada da Estrela antes de chegarmos, portanto, ao Largo da Estrela, íamos visitar a Capitólio com uma tia e não sabíamos o que é que estava a acontecer. Acho que havia, não sei bem os detalhes, mas acho que, porque eu era muito pequena, mas acho que havia ali um preso político ali no Hospital Militar na Estrela e, entretanto, tinha-se formado ali um comício. E quem conhece Lisboa sabe que a Calçada da Estrela, portanto, é uma coisa a subir, só se vê, portanto, o Largo da Estrela quando se chega mesmo ao Largo. E nós não sabíamos o que é que estava a passar. E então, quando chegámos ao Largo, aconteceu que tinha vindo a polícia de choque para dispersar, portanto, a multidão com jatos de água e com gás lacrimogéneo, que nós acabámos, portanto, ainda nos metemos num vão de uma escada para nos protegermos, mas fomos atingidos pelo gás lacrimogéneo que eu acabei por chorar não sei quantas horas depois disso. Mas pronto, outro episódio também que aconteceu, particular, foi... Eu ia para a escola, para esse externato, que era perto da minha casa, mas nós tínhamos a sede do MRPP, portanto, deste lado, não, do MRPP deste lado e da UDP deste lado. E então, nesse dia, eles decidiram fazer também um comício. E uns iam pela calçada do Combra acima, outros vinham pela calçada do Combra abaixo. E a minha escola era na calçada do Combra, a pé da GNR, do antigo posto da GNR. O que aconteceu é que eles desentenderam-se. Eu já estava treinada pelos meus pais, se alguma coisa acontecer. Naquela altura, portanto, as escadas, não é, as portas dos edifícios ainda estavam abertas, mete pelo vão da escada, fechas-te lá, só quando for... estás segura. Estás segura quando tiveres a oportunidade de sair, então é que sais. O que aconteceu é que eles acabaram por andar, portanto, a atarem uns com os outros, até as pedras da calçada, portanto, arrancaram para mandarem uns aos outros, partiram ali vitrines, quer dizer, montras dos estabelecimentos comerciais e, portanto, e depois havia as greves, não havia recolha de lixo, portanto, houve ali uma situação, portanto, complicada. Entretanto, o meu tio, ele veio casar aos Estados Unidos, porque a namorada dele, portanto, residia aqui nos Estados Unidos e ele veio para cá. E ele disse ao meu pai, do lado do meu pai, que ele trabalhava com o meu pai até vir para cá. E então ele disse, vem, portanto, porque aquilo estava numa situação instável, vem para cá. Então o meu pai decidiu, portanto, ele já tinha tido a oportunidade de ter ido antes do 25 de Abril para a Alemanha, para a Suíça, que a minha mãe tinha lá a família, mas ele nunca quis sair de Portugal. Mas vendo as condições do que estava a acontecer, ele não sabia o que ia acontecer e ele disse, então vamos. E então o meu tio, portanto, tratou, portanto, os documentos para nós virmos. E foi assim que eu acabei por vir para cá, porque eu praticamente, hoje em dia, só cá tenho esse tio, que os meus pais, depois de se reformarem, portanto, regressaram a Portugal e cá estou, mas eu acabei por casar cá, portanto, construir família e cá estou. Voltamos um bocadinho, porque essa história que muitos outros frutos da instabilidade e do que se vive em Portugal, aquela oportunidade de vir para os Estados Unidos, como é que foi a adaptação? Vocês vieram diretamente para New Bedford? Viemos para New Bedford. Eu, portanto, a princípio eu não queria. Aliás, eu não queria vir já. Mas depois vim e o primeiro ano foi complicado, portanto a minha ideia na altura era, pronto, acabar o curso e talvez regressar a Portugal. Mas depois uma pessoa começa a criar amizades aqui, a conhecer pessoas e pronto. E depois começa a ficar também com mais idade, a perceber mais a realidade das coisas, as oportunidades deste país e depois eu acabei por ficar, os meus pais regressaram depois de reformarem e pronto, e cá estou. E a Lourdes é mais um produto dos dois mundos, Portugal e Estados Sempre Unidos. Com uma perna lá, uma perna cá, mas para viver e trabalhar, portanto, este país. É este país. As escolas que frequentou, o que é que fez, sabendo que foi para New Bedford, quais foram? Portanto, depois, teve equivalência, deu continuidade aos estudos? Sim, equivalência. Por acaso eu até acabei por saltar um ano, porque depois tiveram que testar, portanto, as minhas competências. E na altura, portanto, eles determinaram que a única coisa que eu precisava era um inglês e, portanto, a história dos Estados Unidos, porque praticamente eu lá já estava com um nível mais avançado do que aqui. Porque nós lá tínhamos, portanto, mais disciplinas e não sei o quê. E então acabei por, em vez, portanto, de ir para o 10º, fui para o 11º. Portanto, saltei um ano e acabei por acabar portanto, o liceu um ano mais cedo do que eu deveria. Depois, então, eu, como estava cá, portanto, há um ano e pouco, eu não tinha assim bem a consciência do que era, portanto, me candidatar às universidades aqui, para mim, e na minha ideia, como eu disse, eu ia voltar.
E então para mim estava tudo bem, ok, eu vou tirar o curso aqui perto e na altura eu tinha um conselheiro, que era o Sr. Silveira, que portanto entretanto já faleceu, e ele dizia, mas o que é que tu queres tirar? E eu dizia, bem, se eu continuasse em Portugal, eu apesar de ser boa aluna a ciências e matemática e assim, eu gostei muito de línguas. Mas agora estou com uma realidade, é que se eu ficasse em Portugal ia talvez tirar o inglês, portanto ia para a área de inglês, talvez germânicas e assim. Mas aqui agora o inglês não é uma língua estrangeira, portanto, agora eu estou a aprender o inglês, portanto, apesar de eu já ter 5 anos de inglês quando cheguei aqui aos Estados Unidos, mas, portanto, a realidade agora é totalmente diferente. Portanto, agora para mim, portanto, o inglês aqui era o português que era em Portugal. E ele diz, vai para a informática. Informática, portanto, na altura, portanto, isto é o futuro em informática. E então eu, está bem, vou para a informática, concorri, entrei em informática e acabei, portanto, por fazer esse percurso. Só que, quando eu cheguei mais ou menos ao 3º ano, eu disse, isto não é bem o que eu quero. Não é bem o que eu quero, mas agora também já estou com isto encaminhado. Qual era a universidade que estava? Estava, portanto, eu ainda entrei na Southeastern Massachusetts University, que depois, entretanto, converteu-se em UMass. E então, pronto, lá sobrevivi o curso, mas tirando sempre, portanto, cadeiras de alemão, continuando com o francês e assim, porque era o que eu gostava. E depois de terminar o curso eu disse, não, isto não é para mim, não é bem, não se adapta bem à minha personalidade, passar este tempo todo a fazer programação e não sei o quê. E então, depois de terminar o curso, apareceu uma oportunidade de eu ir servir de intérprete para da Catholic Charities em Boston, mas eu estava responsável por fazer de intérprete nas audiências na altura era Departamento de Emprego e Treino, para pessoas que ficavam, portanto, desempregadas e depois iam tentar receber o subsídio de desemprego, mas depois se encontrasse alguns problemas, depois tinham que, não é, recorrer da decisão, e eu então tinha esta área aqui do sudeste de Massachusetts e era o que eu fazia. Entretanto, apareceu uma vaga no jornal. Praticamente, acho que essencialmente na altura era mais para fazer traduções e assim de artigos e não sei o quê, e eu concorri. E pronto, acabei por ficar. E nós todos conhecemos esta Lourdes, a Lourdes que pertence ao jornal. Mas antes de ir à Lourdes profissional, vamos fazer aqui uma pausa. Já percebemos, os teus pais vieram, mas a intenção deles sempre foi regressar a Portugal. E foi este o sonho e foi isso que eles conseguiram realizar. E regressaram e viveram em Portugal. Infelizmente já faleceram. A minha mãe ainda está, portanto, a minha mãe ainda está viva. O meu pai é que já faleceu. O pai é que faleceu, mas a sua mãe ainda vive lá. Ainda vive lá. E como é que foi essa filha única nestes 2 mundos, em idade em que os pais já têm uma idade avançada e ter que os apoiar à distância? É complicado, é muito difícil, principalmente na situação que está a minha mãe, porque a minha mãe está com demência, ela fisicamente parece, aparentemente está bem, mas agora sofre de demência e ela agora neste momento está num lar. Portanto, o meu pai, ele vários anos antes de falecer, ele tinha sofrido um AVC, que deixou algumas sequelas. E ela, portanto, é que estava a tomar conta dele. E, portanto, mas chegou a um ponto que, pronto, começou-se a notar que ela estava a manifestar alguns sintomas de demência e assim. Tanto que, um ano e pouco antes deles, do meu pai falecer, portanto, eles foram para um lar. Num lar que fica ali perto, entre Almada e Costa da Capariga, porque o que aconteceu, o meu pai, depois de se reformar, ele regressou, portanto, a Portugal, mas na altura ele queria, nós nunca nos tínhamos feito, portanto, do apartamento onde vivíamos em Lisboa, mas até ele regressar, mas ele depois queria um sítio que tivesse, portanto, um terraço, um quintal e assim, portanto, e ali no meio de Lisboa, portanto, é possível, mas, portanto, é um preço exorbitante e não há muitos espaços assim. Então, ele acabou por comprar, portanto, a casa em Almada. Em Almada também era onde viviam os meus padrinhos e tinha uns amigos e assim, portanto, que ainda temos a casa em Almada hoje em dia. E, portanto, depois acabaram por ir para um lar ali entre Almada e Costa da Caparica, e onde a minha mãe está. E, portanto, o plano em dia,
porque a minha mãe, portanto, ela regressou a Portugal, mas foi sempre o meu pai que quis mais regressar, porque ela, por causa dos netos e tudo, ela estava dividida, então eles andavam cá e lá, que era o contrato que eles tinham. Ok, a gente regressa, mas depois andamos cá e lá para visitar os netos. Só que depois do AVC do meu pai, portanto, as coisas complicaram-se. E então, como o meu pai tinha mais 7 anos que a minha mãe, o plano um dia era, portanto, se ele falecesse, era ela regressar. Só que, entretanto, ela teve este problema de demência. O meu pai acaba por falecer poucas semanas antes do Covid, portanto, fechar tudo. E agora, a situação é que, depois de falar com família, falar com profissionais, a minha mãe está na rotina dela. E agora, tirá-la daquela rotina, o lar dela agora é a casa dela. Ela está habituada àquelas pessoas, portanto. E para uma pessoa com demência, mudar a rotina delas é uma coisa muito complicada. Tanto que agora, portanto, eu falo com ela todos os dias. Portanto, ela está na rotina dela, eu estou na rotina, e ela neste momento já nem se percebe que eu estou longe. Ok, vens cá me visitar, vou, mãe, quando eu não estiver a trabalhar, eu puder, eu vou. E é assim a nossa relação, portanto, é complicado. É mais complicado para mim do que para ela, porque ela... noção, mas ela não tem. Ela já não tem noção. Para mim, eu estou no trabalho e depois, quando eu puder, eu vou lá e realmente, quando eu posso, vou lá vê-la, não é? Como agora ainda estive lá no fim do verão, portanto, e... É uma realidade. Amor. Vamos saltar aqui ao amor. Um dia que conheceu, vindo para cá aos 15 anos, conheceu o Fernando já aqui. Conheci na universidade, que ele também andava na universidade. Portanto, tínhamos amigos em comum. Como é que foi? Ele, tanto é engraçado que eu nem notei bem, mas ele estava na minha aula de Química. Só que eu não Isso sabia. É sempre assim, as mulheres nunca ligam nenhuma e eles estão sempre muito mais atentos. Ele faltou, portanto, não sei porque faltou a aula, e quando eu vinha a sair da aula, depois, um dia ele vem pedir as notas. Vem pedir, portanto, os apontamentos. E ele disse, nós temos amigos em comum, não sei o quê, às vezes ali na cafetaria. Eu disse, sim, não sabia, não reparei. Não tinha reparado realmente. E depois, pronto, travámos conversa e começámos a falar, mas fomos amigos durante muitos, muitos anos, tanto que depois acabei o curso e tudo, e só talvez um ano e tal depois, ou 10 anos, é que começámos a namorar. Portanto, mas fomos amigos durante muito tempo. E já estão casados já há alguns anos? Desde 1993. E deste amor nasceram um casalinho também. Casalinho. Esperei bastante tempo ainda para ter filhos, porque eu gostava de viajar, porque eu adoro viajar e pronto. Ainda, já quando fiquei grávida, já estava com 32 anos, a primeira vez. Portanto, como é que se chamam os seus filhos? Alexander, Philip da Silva e a Kátia, Ariana da Silva. E como é que é a Lourdes como mãe? Isso eu não sei, isso é melhor perguntar a eles. Então vamos perguntar a eles, porque eu acho que esse programa também tem um bocadinho disto. É ouvirmos também uma pequena mensagem dos filhos e do marido. Olá, mãe. Queríamos te dizer que estamos muito orgulhosos de todo o trabalho que já tens feito pela comunidade portuguesa durante todos os anos com o jornal. O trabalho que já tens feito para crescer, defender e apoiar a nossa cultura portuguesa é bastante admirável e muito importante. Amamos-te muito. Obrigada por nos teres criado para compreender e abraçar a nossa cultura portuguesa. Adeus, beijinhos. E ela que às vezes tem vergonha de falar português, por causa da pronúncia dela. Adorei a oportunidade de serem eles a falar em português. Uau! Antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade de dirigir algumas palavras a respeito de Lourdes e o seu trabalho no jornal semanal, o jornal há mais de 30 anos. A Lourdes começou no jornal como funcionária da equipe de redação quando ainda não éramos casados e mais tarde foi promovida a editora do Semanal Português. A sua dedicação à sua profissão, a sua atenção aos detalhes, a sua capacidade de escrever histórias criativas de interesse público conquistou-lhe uma reputação reconhecida e respeitada na comunidade local, bem como em Portugal. Ela trabalha diligentemente para reconhecer e apresentar informação importante e valiosa aos leitores sobre uma variedade de tópicos. Está sempre disposta a ouvir e a compreender as preocupações e aspirações de diferentes grupos e comunidades dentro da área de cobertura do jornal. Como editora do jornal, demonstra consistentemente um compromisso com a exatidão, a justiça e a um relato abrangente de eventos
que apresenta a todos os lados uma história em prol da cultura, língua e tradições portuguesas. Através dos anos evoluiu e adaptou-se às necessidades da comunidade e à sua demografia, quando o jornal mudou de um jornal português para um jornal bilingue, de modo a captar o interesse dos filhos de famílias de imigrantes portugueses que não conseguiam ler português. Mantendo-nos assim informados sobre a sua herança, cultura, costumes e tradições portuguesas para gerações presentes e futuras. Por estas razões e muitas mais, queremos que saibas que estamos muito orgulhosos do teu empenho, da tua dedicação à tua profissão e à comunidade portuguesa, tal como à nossa família. Desejamos-te muito sucesso e muita felicidade, hoje e sempre. Um abraço. Obrigado. Uau! Sim. Uma parte que eu tenho a dizer é que ele já nasceu nos Estados Unidos, portanto, da maneira que ele fala o português também foi um esforço dos meus sogros, mas muitas pessoas ficam surpreendidas quando Porque descobrem. os pais são naturais. Serra da Estrela. A minha sogra veio para cá com 15 anos e o meu sogro com 20, 21. Mas já viu que começou com os pais e passa também um pouco aos filhos, daí os seus filhos também com a dificuldade, mas de quererem manter a língua. Eu queria aproveitar a oportunidade daquilo que o Fernando também disse, em termos de dar aqui o salto a nível profissional. Porque nós conhecemos a Lourdes, é a Lourdes de O Jornal, é assim que a chamamos. Conte-nos um pouco a história do jornal. Já percebemos como é que começou a sua atividade lá, mas conte-nos Do jornal em si? O jornal em si. O jornal em si foi fundado em 1975 por na altura um casal, portanto, Raimundo Canti Castro e Kathy Castro. Ele de origem picoense, nasceu no Pico, e ela franco-canadiana. E, portanto, eu fui contratada, portanto, por Kathy Castro, porque na altura eles estavam a passar por um processo de divórcio quando eu fui contratada. Tanto que depois do divórcio, portanto, nem ele comprou parte dele, nem ela comprou parte dele, nem ele a dela, e resolveram vender, portanto, o jornal a uma companhia americana. Na altura, a Ottaway Newspapers fazia parte, portanto, do Dow Jones. E foi assim que o jornal foi parar, portanto, a mãos de norte-americanos. E durante, portanto, isso foi, se não me engano, em 1993. Desde essa data, portanto, já passou por várias companhias através de companhias que vão fazendo fusões. Neste momento fazemos parte da Gannett, que é, portanto, a maior editora de jornais, portanto, nos Estados Unidos. Somos a única publicação de expressão portuguesa, apesar de eles terem, portanto, no sul do país algumas publicações hispânicas, também associadas com outros diários e assim. E até, portanto, há cerca de um ano nós tínhamos a nossa edição independente impressa. Neste momento, portanto, a companhia está a investir cada vez mais na plataforma online, portanto, em termos, portanto, não só nós, portanto, diários e tudo, semanários, tanto que alguns jornais locais, portanto, já não têm edição impressa, portanto, ao sábado, caso do Standard Times e do Herald News. E temos então uma secção, portanto, às sextas-feiras, portanto, artigos dedicados, portanto, à comunidade portuguesa, numa secção que eles chamam o jornal, portanto, no diário da Herald News e da Standard Times. Mas temos muito mais artigos, portanto, online, continuam a ser, portanto, grátis, que qualquer pessoa pode, portanto, ter acesso. Como é que é um dia de trabalho da Lourdes? Nós estamos habituadas a ver a Lourdes presença assídua em muitos eventos da comunidade portuguesa, mas como é que define as suas funções e com esta mudança que o jornal teve ao longo desses últimos anos? Portanto, nunca sei, portanto, porque vão aparecendo, portanto, coisas para fazer, mas o dia, portanto, é dividido, portanto, ao cobrir eventos que já estão marcados, ou então a tentar fazer entrevistas a outras pessoas, tentar arranjar, portanto, artigos, não é? Coisas que se vão acontecendo na comunidade, que vão atraindo a nossa atenção, atualizando, portanto, os artigos online, busca de artigos online, porque nós, não é, somos membros da Associated Press, da Lusa e da State House News, tanto service e assim, portanto, fazemos uma busca, portanto, de artigos todos os dias, a ver se há alguma coisa no próprio Gannett, porque o que acontece, nós fazendo parte, portanto, de Gannett, nós temos acesso a uma plataforma, portanto, Presto, que todas as matérias de todas as publicações, portanto, da companhia são colocadas, portanto, nesta plataforma que qualquer editor
ou editora, portanto a companhia tem acesso. Eu todos os dias faço uma busca, portanto, com as palavras Portuguese, Portugal, para ver se há alguma coisa, portanto, na plataforma que eu possa usar. E assim, como membro deste meio, que são os órgãos da comunicação social aqui, nesta área pelo menos, muito particular, qual é a sua opinião em termos de órgãos de comunicação social local? Sem ser a Lourdes a profissional. Muito mais, porque a sua opinião é muito mais valiosa com a função que desempenha. Mas como é que vê a nossa comunicação social? Eu já disse isto em várias ocasiões. As pessoas que vivem aqui nesta área não sabem o que é que têm, porque nós estamos mal habituados. Nós temos aqui televisão, nós temos 2 jornais, nós temos 2 rádios, portanto, e todos, apesar de servirmos todos praticamente a mesma comunidade, eu não vejo, portanto, os órgãos de comunicação social como uma competição, mas sim como um complemento, porque todos nós temos audiências diferentes e um produto diferente, que no fim, penso que quem acaba por ganhar é a comunidade, porque tem várias alternativas, se assim o entender, se quiser ter acesso a, portanto, a informação, tem várias alternativas. E nesse sentido, se nós considerarmos que em todos os Estados Unidos, em termos, portanto, de jornais principais, nós temos 2 jornais aqui na área, depois temos o Luso-Americano em New Jersey, temos a Tribuna Portuguesa na Califórnia, mas é só. E nós aqui ainda conseguimos manter, portanto, 2 jornais, 2 rádios, televisão, estamos mal habituados. Como é que vê o futuro destes órgãos? Tudo depende, portanto, da comunidade, porque se não há publicidade, se não há patrocínios, portanto, se não há, portanto, uma ajuda da comunidade, portanto, não poderão sobreviver, porque têm os seus custos e, portanto, tudo depende do apoio que receberem também da comunidade, porque, não é, ao fim do dia, portanto, eu não posso falar pelos outros, mas eu posso falar pelo jornal. Nós somos uma gotinha muito pequena num grande oceano que é a companhia, que é a Gannett, não é? E apesar de nós, portanto, trabalharmos todos em conjunto, mas no fim acabamos por ser independentes, porque cada um tem que justificar, portanto, o estado financeiro, não é, de cada publicação. Portanto, enquanto vai dando para pagar as contas, tudo bem, mas num dia quando não der para pagar as contas, tudo termina, não é? Acha que nós, e eu incluo-me nesse grupo comunidade, poderíamos estar a fazer alguma coisa neste momento diferente para assegurar este futuro? Eu penso que é apoiar todos os órgãos de comunicação social, portanto, através de publicidade, não é? Portanto, eu, como eu disse, eu posso falar apenas pelo jornal. Nós, portanto, sempre, até há pouco tempo, portanto, tínhamos a publicação, portanto, independente, e, portanto, vivíamos mais da publicidade, não é? Neste momento, continuamos a viver da publicidade, mas o que acontece, estamos mais integrados com o Herald News e com o The Standard Times, não é? Mas as pessoas podem colocar anúncios, portanto, nessas páginas que são dedicadas ao jornal, portanto, nessas publicações. E outra maneira, portanto, é lerem-nos online, porque a companhia está sempre a monitorizar, portanto, os cliques e sabem, portanto, as pessoas têm acesso, por isso algumas das decisões que têm sido feitas ultimamente ou nos últimos anos é nesse sentido, porque é que nós estamos cada vez a escrever mais em inglês, porque olhando para os hits e cliques e quem está a ter acesso aos nossos artigos, nós às vezes quando colocamos o mesmo artigo nas 2 línguas, já temos muito mais pessoas a lerem o inglês do que o português. Portanto, e aí está, qual é a fórmula ideal? Ninguém sabe. Mas é aquele equilíbrio, o que é que nós vamos fazer? Sim, eu sou a primeira a preservar a língua, portanto, eu sou a defensora disso. Mas também, o que é mais importante é preservar a língua ou continuar a dar a conhecer as nossas tradições, os nossos usos, a nossa cultura e até a própria língua, mas, portanto, a outras audiências e, portanto, talvez introduzir cada vez mais artigos em inglês. Mas acho que é isto, é uma descoberta contínua para que se encontre este equilíbrio
em querermos manter a nossa língua, mas ao mesmo tempo também querermos dar oportunidade aos outros na língua deles. Tem que haver um compromisso diário e, portanto, eu nascida em Portugal e tudo, está claro, sou defensora da minha pátria e da minha língua, mas tenho que também saber chegar a um ponto e dizer, ok, mas qual é o futuro disto? Olhando para outras comunidades, por exemplo, a comunidade franco-canadiana, que a uma certa altura, portanto, tinha aqui uma importância tão grande, portanto, nesta área, e se formos a ver, hoje em dia já estão tão integrados na cultura americana, que já não se vê publicações, portanto, na língua deles, tanto em francês. A Lourdes vê-se a fazer alguma coisa diferente de futuro? Não sei, o futuro dirá, não é? Enquanto eu vejo o jornal, eu posso dizer que este tipo de trabalho uma pessoa faz porque gosta, porque é um bocadinho mais por amor à camisola. Está bem que tenho que pagar as minhas contas, não é? Mas talvez poderia trabalhar noutro sítio que ganhasse muito mais. Não faltam oportunidades, mas é um bocadinho também trabalhar por gosto, porque gosta daquilo que faz e sente-se realizada. Eu acho que é um pouco também em homenagem a este seu sentimento que nós vamos passar algumas mensagens de membros da nossa comunidade só para lhe deixarem também aqui o seu testemunho da Lourdes profissional, mas da Lourdes pessoa. Olá, Lourdes. Tu és uma pessoa extraordinária, muito simpática, muito agradável, conhecida por toda a gente. Toda a gente na comunidade te conhece e gosta de ti. A comunicação social é muito importante para uma comunidade. Além de informar, de educar, também representa a comunidade. E tu és uma jornalista muito profissional, muito competente, fazes um trabalho extraordinário para o jornal, para a comunidade, estás presente em todos os eventos principais, ou eu diria mesmo quase todos os eventos da comunidade, e dás a saber à comunidade o que se passa na comunidade e dás a saber ao mundo o que é que se passa na comunidade. E isso é um papel fundamental para uma comunidade bem informada, é muito importante. Para além disso, és uma mulher também extraordinária, muito simpática, muito agradável, muito boa pessoa. Um beijinho. Olá, meu nome é Sandra, sou a prima da Lourdes e queria falar um pouco sobre o seu envolvimento na comunidade portuguesa aqui na zona de New Bedford. A primeira coisa é que ela está presente assim em eventos na comunidade que têm qualquer ligação com a comunidade portuguesa. Podem ser eventos como filmes na biblioteca principal, eventos na Casa da Saudade ou no Museu da Baleação. Ela está lá. A segunda coisa é que ela conhece as professoras e os professores de português aqui na zona. Então, ela tem essa ligação aos professores que estão a manter a língua portuguesa com a próxima geração. Eu estou a dizer algumas palavras acerca da Lourdes. A Lourdes, claro, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa fantástica, tem desempenhado um papel importantíssimo na média portuguesa, especialmente à frente do jornal, sabe refletir bem os acontecimentos da comunidade e, claro, é uma profissional incomparável. Portanto, parabéns, boa sorte, tudo bom. Olá Márcia, como é que estás? Aqui é o Paulo da Maps em Boston. Obrigado por me receberes aqui no programa e dás-me a oportunidade de participar nesta homenagem à nossa querida amiga e jornalista Lourdes. Olá Lourdes, parabéns pelo teu trabalho que tens feito ao longo destas 2 décadas, quase 3, pelo menos, e nós fomos colegas na universidade, na UMass Dartmouth, há muitos anos atrás, ficámos amigos e a nossa amizade tem-se mantido ao longo dos tempos, e eu cada vez mais orgulhoso de todo o trabalho que tens feito como profissional, como jornalista, como
líder de uma publicação muito importante para a nossa comunidade, e queria dizer obrigado por todo o trabalho que fazes em informar a nossa comunidade. Isso é muito importante. A Lourdes da Silva foi minha colega durante alguns anos, muitos anos, no jornal. Quando ela chegou ao jornal, eu já estava lá e fomos colegas bons. Ela é uma boa colega, excelente pessoa e excelente profissional, tanto no jornal, tanto em português como em inglês. Gostei muito de trabalhar com ela e penso que ela merece o cargo que tem agora de diretora do jornal, se bem que o jornal agora está inserido noutros jornais, tudo por interesses financeiros, mas também a comunidade portuguesa tem alguma culpa nisso, porque quando o jornal esteve à venda, não apareceram compradores portugueses. Os americanos já tomaram conta daquilo, e um jornal dedicado à comunidade portuguesa, mal possuído por americanos, nunca dá certo. E é isso que eu tenho pena do que está acontecendo com o jornal, e porque a Lourdes não merecia isso. Porque para mim, eu trabalhei com ela há muitos anos, ao lado dela. Para mim, a Lourdes é dos profissionais da imprensa, até mais do que isso, dos órgãos de comunicação social locais, do melhor que existe. Gostava de agradecer, portanto, depois dessas palavras do Manny. O Manny foi uma pessoa com quem eu aprendi muito e eu costumava brincar com ele. Eu dizia que ele era um dicionário, uma enciclopédia ambulante, porque esse senhor, ele, tudo o que é de história de Portugal, portanto, ele tem um conhecimento. E não é só o conhecimento, é que ele lembra-se de datas, dessa informação toda que é incrível. E então, às vezes, se uma pessoa tinha uma dúvida de gramática ou como escrever qualquer coisa, vai-se ter com ele e é como se fosse um dicionário ambulante. Porque ele se não souber, ele pega no dicionário, na altura, portanto, ele ainda continua, agora não, que já não trabalha comigo, não é? Mas quando trabalhava, ele, apesar das tecnologias de dicionários online e tudo, ele preferia ir buscar o dicionário antigo, aqueles camafeus enormes, mas raramente ele precisava de recorrer a um dicionário, porque o conhecimento que ele tem, e não é só isso, portanto, a comunidade local é incrível, portanto, e as coisas que ele se lembra, se uma pessoa precisa às vezes de qualquer coisa que aconteceu há uns anos, ou quem foi o dirigente, portanto, desta coletividade ou aquilo, portanto, é uma fonte de informação da comunidade incrível, incrível, e é uma pessoa que ele tanto consegue estar, portanto, no meio de elite como no meio mais humilde, portanto, ele faz essa transição muito facilmente, muito facilmente. Não, mas fica aqui estes testemunhos, mas é apenas para isto, para lhe agradecer e pedir à Lourdes que não mude e continue a ser a nossa diretora e responsável pelo jornal neste contexto que é esta realidade atual, mas que nós nunca sabemos qual será o futuro. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada por tudo. Não, obrigada.